O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Hoje era para ser o dia de glória do Vampiro Supremo, o show trial contra Jair Bolsonaro, cuidadosamente preparado pelo Xandemônio, com toda a pompa de um tribunal espetáculo, cheio de holofotes, narrativas encomendadas e ministros prontos para aplaudir o mestre da censura. O Nosferatu de toga queria brilhar como um vampiro da saga Crepúsculo, mas o que aconteceu? Simples, entrou em cena Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor que conhece os bastidores do gabinete paralelo de Xandão e que, de repente, transformou o grande espetáculo do STF em algo digno de episódio de Chaves. Um festival de tapas, chutes e revelações. Xandemar queria ser o protagonista, virou figurante, ou melhor, virou o réu aos olhos do público. Enquanto o STF se preparava para o teatro contra Bolsonaro, no Senado rolava um spin-off muito mais explosivo. A audiência com Eduardo Tagliaferro, um nome que o Brasil ainda vai decorar como quem lembra de um delator de série de máfia. Eduardo Tagliaferro, o ex-integrante do gabinete clandestino de polícia política de Xandão, e hoje perseguido por ele, revelou as entranhas da perseguição política e olha, elas não são nada bonitas. Na verdade, eu preferi olhar para a cara da Jandira Fegali às 3 da manhã com um creme de pele num beco escuro. Tagliaferro trouxe denúncias gravíssimas, fraude processual, relatórios inventados depois da operação já executada, ordens retroativas. É o equivalente jurídico de copiar a prova de matemática depois da prova já ter sido corrigida pela professora. Segundo ele, Chanderleia ordenou busca e apreensão contra empresários de direito em 2022 com base em uma reportagem de portal. Nenhuma investigação prévia, nenhuma checagem, apenas o jornalismo militante servindo de mandado. E 3 dias depois, o gabinete de Chandervaldo inventou um relatório com data retroativa para fingir que havia base legal. É a versão judiciária do meme, faz o L, depois a gente escreve a justificativa. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são 2 fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse. E colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse e não foi na terça e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, a matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PETs, circuladas essas PETs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais.
foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito, colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor, por favor. Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado, e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, os senhores estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, Só sim. eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer. Tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, depois, Chandesir arquivou os casos de 6 deles, admitindo que não havia justa causa, mas manteve 2 como alvo, Luciano Heng e Meyer Nigri. Ou seja, 8 homens tiveram suas vidas vasculhadas sem fundamento. Isso, em qualquer manual jurídico, chama-se abuso de autoridade. Aqui vira o currículo para a capa de revista. Tudo baseado numa matéria do Guilherme Amado, o mesmo repórter que noticiou que o Felipe Martins havia saído do Brasil. Coincidência? A imprensa é cúmplice do Moraes. Tem que responder criminalmente também todos os jornalistas envolvidos nesse esquema corrupto de criação de provas para incriminar a opinião pública do povo brasileiro. Tagliaferro detalhou que o gabinete de Chandirene só recebia material contra a direita, nunca contra a esquerda. Nenhum relatório sobre os amigos do PT, sobre os camaradas do crime organizado, nada. Era perseguição seletiva.
O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim, sim. Não só criticar a ministra do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, né, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o Zanin, como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. Xandão mandou eles irem atrás até do rapaz que interpelou o Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto. O Cristiano Zanin era só advogado do Lula naquela época. Tudo muito louco. Tagliaferro tá ferrando com o Xandemar na comissão do Senado. Ele gravou todas as mensagens de WhatsApp, as manipulações de provas, saía às 3 da manhã, botava celular e notebook no carro, dormia lá e só voltava para casa quando a mulher dizia que podia, para evitar que a PF tomasse tudo dele. Ou seja, agora ele tem provas abundantes e encurralou o Nosferatu. Graças a isso, ele pôde revelar que, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, havia um grupo treinado de espiões e alcaguetes, cujo objetivo era enviar relatórios sobre cidadãos e usuários de internet de direita que deveriam virar alvo de perseguição. Diga-se, Sleeping Giants e NetLab, da Rosemarie Santini. Tem que ter uma universidade federal nessas coisas, né? Impressionante como o dinheiro do pagador de impostos é desrespeitado. E sim, havia até um gabinete paralelo do Zap, onde parceiros acadêmicos, jornalistas militantes e até a nora da Miriam Leitão mandavam links e perfis para serem investigados. Tudo sem rito legal, sem ordem formal. A democracia, segundo o Xandengoso, tinha que ser ágil. Tipo Fast and Furious, só que em versão judicial, velocidade máxima, mas sem leis de trânsito. Era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhado em e-mail pessoal, não. Era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto o juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Aliás, sabe onde estava a Gisele Siqueira, a nora da Miriam Leitão, de janeiro de 2019 a outubro de 2021? Eles que fizeram aquele circo quando o Moro saiu do governo Bolsonaro fazendo acusações mentirosas. E mais, Xandemar tinha alvo definido e claro. Não se trata de justiça, mas de vingança e revanchismo. Quem praticou crime em todo esse processo foi ele. Uma dúvida aqui, esses pedidos informais aí, fora do processo, senhor Tagliaferro, havia pedidos também para incluir parlamentares nessas investigações? Olha, assim, eu não sei te precisar ou falar muito bem sobre isso, porque já tem um tempo. Eu sei que a família Bolsonaro era foco de observação dele,
Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Zambelli, Daniel Silveira, não me recordo o nome. Bia Kicis, Damares e mais. Magno Malta nunca chegou para mim, incrível isso. Outras pessoas que talvez eu não me recordem, Zé Trovão. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei para o Alan dos Santos. A minha vida se tornou um pesadelo, um pesadelo. Na audiência, senadores como Damares Alves e Eduardo Girão não economizaram. Disseram claramente que há motivos para impeachment de Chandelle. Flávio Bolsonaro chamou Tagliaferro de ícone da perseguição. Alguém que foi transformado em criminoso só por contar a verdade. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. E é exatamente isso. Em qualquer país sério, diante dessas denúncias documentadas, o julgamento de Bolsonaro seria interrompido na hora. O réu verdadeiro seria Xandildo. Mas aqui é Brasil. Aqui a fraude não dá cadeia para quem frauda, dá cadeira no STF. E Tagliaferro não fala de dentro do Brasil. Ele está na Itália, justamente porque teme por sua vida. Disse abertamente que se voltasse, poderia ser calado até simulado. Um jeito delicado de dizer que teme ser assassinado. Sim, de fato, eu tenho receio, não só por mim, mas pela minha família. Vou trazer para o senhor aqui um fato curioso, que mostra uma das formas com a qual ele ameaça e persegue as pessoas e coloca as pessoas em risco, tá? Dentro do meu inquérito policial da Polícia Federal, conduzido pelo Thiago Peixe, que é, na verdade, um peixe dele dentro da Polícia Federal, em nenhum momento tem o endereço da casa que então residia as minhas filhas, que foi a casa que eu residi e não resido mais há muito tempo, e nem minhas filhas residem mais nesse imóvel. Mas assim, nunca teve esse endereço dentro do inquérito. A petição, a procuração do meu advogado, o meu endereço era o escritório dele. Foram adicionados mais 2 advogados. Não tem meu endereço na procuração. A única coisa que tem esse endereço é justamente quando a minha ex-mulher foi depor, e ela deve ter dado o endereço lá. Mas Alexandre de Moraes, agora, a semana passada, me pediu, a retrasada pediu a minha extradição na Itália, ou seja, ele encaminha para a Itália pedindo para que eu seja extraditado, porém ele manda um oficial de justiça, ele deixa isso público no processo, público. Poucas coisas que ficam públicas. Ele coloca lá um pedido, uma intimação para que seja cumprida, uma nota de informação, uma coisa assim, para que seja cumprida no antigo endereço onde morava a minha família, em especial as minhas filhas. Ele colocou lá, deixou público para que eu fosse intimado lá e me manifestasse sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, ele tenta de uma forma criminosa me ameaçar e expor a segurança das minhas filhas. Mas, graças a Deus, elas não moram mais lá. Era uma coisa que eu já vinha articulando, porque não tinha condições, mesmo porque ele sabia o meu endereço. E em lugar nenhum nesse processo da minha pessoa tem esse endereço. Então, se mostra aí uma atitude criminosa da parte dele. E a resposta de Chandecir? Pediu a extradição. O ministro, que já está sancionado pelos Estados Unidos por abusos de direitos humanos, quer que outro país entregue um delator para ele. É como pedir ao carteiro para devolver a carta-bomba ao remetente. Aliás, o detalhe saboroso. O cabeça de manequim pode até apagar os grupos de Zap, mas Tagliaferro guardou as provas desde 2022. É como em filme policial.
O criminoso acha que limpou todas as digitais, mas esquece que deixou o celular no bolso com foto da cena do crime. Não existe crime perfeito, Xandão. E no seu caso, não é nem imperfeito. É um crime grotesco, com trilha de migalhas de pão que daria inveja aos irmãos Green. A audiência terminou com a Comissão de Segurança aprovando o envio das denúncias para o STF, TSE, CNJ, CNMP e OAB. Ou seja, todos os órgãos que teoricamente deveriam julgar Chandeleide. Mas a gente sabe, é como entregar denúncia de corrupção do presidente da torcida organizada para a própria torcida organizada. Mesmo assim, o registro está feito, a bomba foi lançada. E agora, cada dia que esse julgamento contra Bolsonaro continua, mais farsa ele parece. Esse episódio foi como um crossover de séries. O STF queria um episódio dramático de Law and Order, mas o Senado trouxe um spin-off estilo Narcos, com traições internas, vazamentos e delatores internacionais. No fim, Chandecir achou que seria o protagonista de Crepúsculo, virou vilão de Rei Leão, cercado pelas hienas que até então eram suas aliadas. O Brasil hoje vive uma piada de humor negro. O julgamento de Bolsonaro deveria ser o clímax da novela, mas foi atropelado por revelações que, em qualquer país civilizado, já teriam algemado Chandelícia. Aqui, a imprensa finge que não viu, o STF age como se nada tivesse acontecido e o Brasil continua assistindo a esse show trial. Ou melhor, alguns setores começam a se movimentar. Incrivelmente, o UOL noticiou a bomba que o Tagliaferro revelou na Comissão de Segurança Pública do Senado. Tagliaferro diz que relatório para justificar a ação da PF foi fraudado. É de espantar. Aliás, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, de forma surpreendente. Olha o Centrão. União Brasil e PP decidem deixar governo Lula e apoiar a anistia Bolsonaro. Mas a verdade é implacável. Não há crime perfeito. Sempre sobra uma pista. E, no caso do Cabeça de Cotovelo, não foi uma pista. Foi um caminhão de provas estacionado em frente ao Senado. Há testemunha-chave e documentos apresentados. As acusações são gravíssimas. Quanto tempo mais o Senado acobertará o estado de exceção em curso no Brasil? Enquanto o STF faz sua novelinha mexicana de toga, com direito a atores canastrões, figurino preto e final já escrito, quem roubou a cena foi o Senado. Lá, no palco menos glamuroso, surgiram revelações bombásticas sobre o que realmente rolou no tal 8 de janeiro. Spoiler: o vilão não estava no banco dos réus, mas sim na cabine de direção. E, como toda boa distopia precisa de censura, no mesmo dia em que o Senado expôs a farsa, Tagliaferro foi calado. Agora tem parlamentar pedindo que a Itália proteja o cara como se fosse testemunha de máfia napolitana. E o Ministério da Justiça brasileiro é cobrado para não transformar os familiares dele em alvos. Bem-vindo ao Brasil. Aqui, quem conta a verdade ganha de brinde uma coleira judicial. E aí fica a pergunta que nem o roteirista mais cafona de novela da Globo teria coragem de escrever. Quem é que está realmente tentando subverter a democracia? Os réus que viraram bodes expiatórios? Ou um tribunal que falsifica relatório, adultera a data, censura testemunha e ameaça dissidente? No fim das contas, o verdadeiro golpe contra o Brasil não nasceu em quartel, nem em rede social. Ele nasceu dentro do próprio Supremo. O julgamento de Bolsonaro terá que ser anulado, assim como todos os processos em que Chandemar está à frente. Mas quem irá pará-lo? Eu só sei uma coisa: o primeiro senador que der voz de prisão ao Xandildo, em algum momento, será presidente do Brasil. Pode anotar. Hoje, Xandilson é praticamente a Leslie Gore de toga. It's my party and I'll cry if I want to. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.